Da economia, o presidente Lula anunciou que o valor do salário mínimo ficará em R$ 1.320 a partir de maio. Ele afirmou também que o salário, além da reposição inflacionária, também vai interferir no crescimento do PIB. A gente recebe aqui o nosso comentarista Alan Gani. Alan, bem-vindo. O salário mínimo é um valor referencial e o presidente aproveita o 1º de maio para fazer esse anúncio. Qual é o peso de um aumento, mesmo que pequeno, do salário mínimo na economia nacional? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Esse aumento do salário mínimo, ele ficou muito abaixo das promessas de campanha do presidente Lula. É claro que esse aumento traz um impacto para o consumo, principalmente da população mais pobre, mas também vamos lembrar que o aumento do salário mínimo, ele tem também interferências em vários benefícios aí, como o LOAS, como o seguro-desemprego, como o abono salarial e todas as contas do funcionalismo público. Então também tem um impacto fiscal na ordem aí, talvez, de 15 bilhões de reais. Então é um aumento pequeno, vai ter algum aumento aí sobre o consumo, mas bem pouco e pega nas contas públicas. Então, pela situação fiscal também, isso pode deteriorar um pouco as expectativas, apesar do aumento de consumo, uma queda nos investimentos privados. Daqui a pouco a gente fala sobre o IGPM, Alan, mas antes os nossos comentaristas fazem perguntas para você, a gente fala sobre o salário mínimo. Amanda Klein. Oi, Alan, bom dia. Eu fiquei sem entender, mas você é contra ou a favor do aumento do salário mínimo? Porque você disse que não cumpre as promessas do presidente Lula. Na verdade, a única promessa dele foi que haveria um aumento real todos os anos. E houve, de fato, um aumento real. Nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, não houve nenhum aumento acima da inflação. E terá um impacto sobre as contas públicas, mas não um impacto tão danoso e tão prejudicial. E isso foi levado em consideração, até uma argumentação feita pelo Ministério da Fazenda, justamente por isso, para a gente respeitar minimamente um ajuste fiscal. Foi positivo ou negativo? Bom dia, Amanda. Bom, você sabe que economista não gosta muito de salário mínimo, mas não é porque que a gente tem mau coração, não é essa a ideia. O salário, o nível de salários numa sociedade, na verdade, ele é função pela demanda de mão de obra e pelo nível de produtividade. Imagine que eu chegue aqui na empresa e dê um aumento por decreto de salário mínimo de, sei lá, R$10 mil para todo mundo. Evidentemente que a empresa não vai conseguir se sustentar. Isso daí acaba gerando até desemprego. É claro, que tem que ter ali um nível mínimo de subsistência, para manter o trabalhador, mas não dá para ser um aumento em descompasso com as contas públicas, porque isso acaba tendo um impacto fiscal. Então eu acho que foi um aumento de salário mínimo adequado dentro do que as contas públicas conseguem absorver. Agora, o que está errado é a promessa de campanha, não o aumento do salário mínimo, onde ele prometeu um aumento aí muito maior, iludindo aí quem votou nele. Cristiano Beraldo, a sua pergunta para o Alan Gani. Alan, a gente tem uma expectativa da população brasileira que apoiou o presidente Lula de possibilidade de comprar picanha, cerveja. Isso foi amplamente explorado durante a campanha eleitoral e aí, ao contrário do que a Amanda disse, havia sim, por parte do eleitor do Lula, uma expectativa de que haveria um aumento do salário mínimo significativo e que a atividade econômica poderia possibilitar uma melhora da renda em geral da sociedade. Isso não aconteceu. Em contrapartida, a gente tem 9% de aumento do servidor público. Nós tivemos aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que balizam todo o salário do funcionalismo público, do presidente da República, dos deputados, etc. Claramente, nós estamos num caminho errado do ponto de vista econômico. Você acredita que o arcabouço fiscal, da forma como foi apresentado, terá condições de oferecer um caminho, uma saída para essa sinuca de bico que a gente se encontra? Olha, Beraldo, dificilmente, porque esse arcabouço fiscal, ele é focado na arrecadação e não é focado no gasto público. E essas sinalizações do governo, como você bem pontuou, elas são ruins. Por quê? Porque já mostra uma disposição maior para gastar.
Tanto é que agora todas as medidas do governo, elas foram focadas na arrecadação. Teve lá o imposto sobre os marketplaces chineses, eles voltaram atrás, a reoneração dos combustíveis. Agora, essa decisão do STJ em tirar os benefícios fiscais do ICMS no abatimento de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, a gente não enxerga, por enquanto, nenhuma medida que foque no corte do gasto público. Se de fato cortasse no gasto público, seria possível até dar um aumento mais significativo do salário mínimo. Alan, falando sobre o IGPM, o novo dado, uma queda de 0,95%, e o que mais chama a atenção é que é a primeira deflação dos últimos 12 meses. É o índice que corrige normalmente os aluguéis, pode ser um índice específico, mas o que esse índice mostra em relação à inflação no Brasil? Legal. O IGPM, ele é um índice que ele é muito mais afetado pelos preços no atacado e no produtor. Então, os preços lá no produtor pesam 60%, consumidor 30% e construção civil 10%. Essa queda, essa deflação de 0,95%, ela foi mais afetada pela queda do minério de ferro, pela queda do milho, pela queda da soja, mas lá no produtor e no atacado, não no supermercado. Mas é claro que essa queda no produtor e no atacado tende a chegar também no varejo, né? Então, lá à frente, os índices de preço ao consumidor, eles tendem a perder força, principalmente pelo item alimentação. O IGP também ele é muito afetado pelo dólar. Como o dólar caiu, o IGP acaba caindo. E, por fim, os contratos de aluguel, muitos deles utilizam o IGPM e com o IGPM em deflação, esses contratos de aluguel também acabam tendo aí um reajuste menor ou até caindo. É preciso renegociar, tentar renegociar? Sempre é válido? Sempre válido, né? Porque isso é importante que você trouxe, Thiago. Por quê? Porque é um acordo entre as partes, né? Não é nada imposto, você não é obrigado a utilizar o IGPM no aluguel. É uma prática de mercado, todo mundo geralmente utiliza aí o IGPM, mas durante a pandemia, como o IGPM disparou, muitos inquilinos e proprietários negociaram a utilização do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país. Então a gente gira de novo os nossos comentaristas. Amanda Klein, o assunto que a gente está falando agora também, inflação e IGPM. Alan, eu acho que é importante explicar para a nossa audiência, porque parece haver uma cisão entre expectativa e realidade acerca da inflação. O IPCA do mês passado veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado, IGPM também cedeu. Por outro lado, quando você olha para a expectativa de inflação no boletim Focus, que aí a projeção para frente, essa expectativa continua subindo. E ontem a gente esteve participando de uma sessão no Senado, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e os ministros Simone Tebet e Fernando Haddad, naquele debate que eu acho que é um debate legítimo sobre se a taxa de juros básica, a Selic, estaria excessivamente alta e até que ponto ela está focando demasiadamente só numa expectativa de inflação que, querendo ou não, é ditada pelos agentes de mercado. Como é que é possível fazer essa distinção? Quer dizer, a inflação ela não está sinalizando que pode recuar, a inflação de fato apurada na vida real? Por que a expectativa continua subindo? De fato, Amanda, essa aparente contradição ela pode ser explicada porque muitas das projeções enviadas ao relatório Focus foram projeções ainda do mês anterior, com uma certa defasagem. Eu acredito que essas novas projeções acabarão sendo aí ajustadas e mostrará um arrefecimento na projeção de inflação, né? Voltando aí para casa abaixo dos 6%. Porque, de fato, a inflação corrente, ela tem vindo abaixo do esperado, tem surpreendendo, principalmente as medidas de núcleos da inflação, quando a gente pega o índice e tira aqueles choques extraordinários. Então, a inflação tem mostrado aí alguma desaceleração. No entanto, ainda tem alguma pressão sobre serviços, o que acaba dificultando o trabalho do Banco Central em reduzir a taxa de juros, né? E as incertezas também do lado fiscal, como é que esse arcabouço fiscal vai sair do Congresso Nacional. Por isso que eu acredito que o Banco Central tem sido bastante cauteloso na sua comunicação em anunciar logo uma redução da taxa Selic. Lembrando que semana que vem, então, tem a reunião do Copom. Cristiano Beraldo, mais uma pergunta.
Alan, a gente tem a economia brasileira muito dependente do setor de serviços e aí, obviamente, com todas essas decisões que a gente está vendo serem tomadas, que aumentam o custo do funcionário para as empresas, há uma tendência a, pelo menos, se postergar contratações. A gente mantém ainda o desemprego reduzindo numa taxa bastante aquém do que a gente gostaria de ver. Por outro lado, a gente ainda tem a questão do dólar, quer dizer, a taxa de juros alta, ela acaba atraindo mais dólares para o Brasil, mantém o dólar num patamar ali em torno de R$5, contrariando uma expectativa que havia do governo tomar algumas medidas nesse início de gestão que pudessem forçar mais o dólar para baixo. Só que a gente vê que há ainda uma pressão muito grande. Se a gente olhar para um cenário prático, as contas públicas estão desajustadas, a gente não vê nenhuma medida sendo tomada para corrigir isso e, contrapartida, o mundo vai se oferecendo alternativas de investimento para esse dinheiro que circula o mundo atrás de boas oportunidades. Você acredita que o Banco Central, ele, quando toma essa decisão de taxa de juros, ele tem que colocar que peso na questão cambial? Legal, Beraldo. Essa é uma questão bastante importante, porque assim, a meta do Banco Central é atacar de frente a inflação. Então ele utiliza lá a política monetária para trazer a inflação para o centro da meta. Mas é lógico, e ele fala isso em seu comunicado e na ata do Copom, que ele leva também em conta o nível de atividade econômica, o mercado de trabalho e também o cenário externo e o dólar. Então a gente sabe que na prática, né, por exemplo, quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos ela fica muito elevada, se torna mais difícil para o Banco Central reduzir a sua taxa de juros, como se houvesse aí uma competição, né, de taxas de juros internacionais e o dinheiro migrando para onde tem a melhor relação risco-retorno. É claro que não é isso que está ocorrendo nos Estados Unidos, pelo contrário, a sinalização é até de queda da taxa de juros, né, em algum momento à frente, mas pelo menos vai parar de subir e isso ajuda, né, o Banco Central no processo de redução da taxa de juros, pelo menos tira essa pressão do cenário externo. Mas sim, ele leva em conta as diferenças de taxas de juros internacionais, porque isso tem um efeito sobre o câmbio, né? Se o juros está maior lá nos Estados Unidos, o dinheiro tende a migrar para lá e o dólar sobe aqui. Mas não é o objetivo principal do Banco Central, é mais um objetivo secundário. Alan Gani, nosso comentarista de economia, boa sexta-feira, valeu. Obrigado.